Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Líderes da oposição da Venezuela falam em comissão da Câmara dos Deputados em Brasília. Ofensiva rebelde se aproxima de cidade crucial no centro da Síria. O PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre de 2024. Parlamento é fechado e atividades políticas são proibidas na Coreia do Sul após um decreto de lei marcial. Brasil destaca seus planos de redução de emissões perante ao CIJ. E veja também hoje, França e Arábia Saudita irão presidir uma conferência em junho sobre o Estado palestino. O BTM de hoje está começando agora. Boa tarde para você, vamos começar as notícias do dia. Vamos começar falando dos líderes da oposição da Venezuela que pediram o apoio do Brasil para conter uma pressão contra a embaixada lá da Argentina. Além disso, a opositora pediu que o Brasil reconhecesse González como presidente eleito da Venezuela. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, e Edmundo Gonçalves Urrutia, que foi candidato a presidente, pediram nesta terça-feira apoio do governo brasileiro para romper o cerco policial feito por agentes da Venezuela à embaixada da Argentina em Caracas, segundo informações da agência Câmara de Notícias. A embaixada abriga 6 asilados políticos. O pedido foi feito durante reunião na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Maria Corina e Urrutia participaram por vídeo da sessão. A residência da Embaixada Argentina tem sido protegida pelo Brasil desde 1º de agosto, após a Venezuela romper relações com a Argentina devido à posição do governo argentino sobre as controversas eleições que declararam Nicolás Maduro presidente reeleito em meio a denúncias de fraude. Segundo Maria Corina, a perseguição do regime está transformando a sede da Embaixada Argentina em um centro de tortura psicológica e até uma verdadeira prisão. Ela informou ainda que o fornecimento de luz foi cortado há 10 dias. Já Urrutia cobrou maior comunicação entre as chancelarias do Brasil e da Argentina. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado pediu nesta terça-feira a deputados brasileiros que o Brasil reconheça Edmundo Gonçalves Urrutia como presidente eleito da Venezuela, para aumentar a pressão sobre o mandatário Nicolás Maduro. O que esperamos é que o Brasil reconheça Edmundo Gonçalves como presidente eleito, para que se possa pressionar Maduro e que se dê conta de que sua melhor opção é uma transição ordenada e pacífica, disse Corina Machado por videoconferência à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Edmundo Gonçalves também falou por vídeo à comissão. A autoridade eleitoral venezuelana proclamou Maduro eleito para um terceiro mandato de 6 anos, após as eleições presidenciais de julho, sem apresentar os detalhes da apuração como determina a lei. A oposição reivindica a vitória de Gonçalves. As tensões entre o governo brasileiro e o venezuelano escalaram durante semanas após as eleições. O presidente Lula pediu a publicação das atas eleitorais que comprovassem a vitória de Maduro, o que não ocorreu, e o Brasil vetou a entrada da Venezuela ao bloco do BRICS. Maria Corina disse que Maduro está isolado, nacional e internacionalmente, fragilizado, sem recursos. Segundo a norma venezuelana, o próximo presidente deve ser empossado em 10 de janeiro. Mudando de assunto, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que presidirá conjuntamente com o príncipe herdeiro da Saudita e líder do Fato do Reino, Mohammed bin Salman, uma conferência em junho de 2025 sobre uma criação de um Estado palestino. Vamos acompanhar. A França e a Arábia Saudita vão realizar de forma conjunta uma conferência sobre a criação de um Estado palestino no mês de junho de 2025.
O anúncio foi realizado nesta terça-feira pelo presidente Emmanuel Macron, que visita Riad, onde se encontrou com o príncipe herdeiro saudita e líder de fato do reino, Mohammed bin Salman. De acordo com o líder francês, nos próximos meses, os dois países juntos vão multiplicar e combinar as iniciativas diplomáticas para levar todos por este caminho. Respondendo a uma pergunta sobre se a França reconheceria um Estado palestino, o presidente francês disse que a iniciativa se daria em um momento certo, ou seja, quando isso desencadeasse movimentos recíprocos de reconhecimento. Macron destacou que a ideia é envolver vários outros parceiros e aliados, europeus e não europeus, que estão prontos para avançar nessa direção, mas que esperam pela França. A Arábia Saudita estava próxima de um acordo para normalizar as relações com Israel antes do ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, no sul do Estado judeu, que desencadeou quase 14 meses de guerra em Gaza. Riad afirmou que não estava disposta a seguir em frente, enquanto Israel continuar sua campanha no território palestino. Nos últimos meses, os sauditas endureceram sua posição, dizendo que não reconheceria Israel sem um Estado palestino independente. Agora vindo aqui para o Brasil, o Produto Interno Bruto do Brasil, PIB, cresceu 0,9% no terceiro trimestre desse ano de 2024. O resultado superou levantamente a previsão dos especialistas que estavam previstas. A economia do Brasil cresceu 0,9% no período entre julho e setembro, na comparação com o trimestre anterior, e 4% em 12 meses. Os dados foram publicados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado indica um crescimento do Produto Interno Bruto menor que o registrado no segundo trimestre, quando a alta foi de 1,4%, mas superou levemente as expectativas do mercado, que projetava um aumento de 0,8%, segundo a média das estimativas de 63 instituições consultadas pelo jornal Valor. O desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre foi marcado pelo avanço dos serviços, 0,9%, e da indústria, 0,6%, enquanto a agricultura recuou 0,9%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, a economia cresceu 4,0%. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o PIB brasileiro crescerá 3,0% em 2024, acima da média de 2,1% prevista para o conjunto da América Latina e Caribe. O mercado projeta um crescimento de 3,22% da economia brasileira em 2024. O parlamento da Coreia do Sul foi fechado e as atividades políticas foram suspensas. Mais cedo, o presidente do país, Yoon Soo-han, decretou uma lei marcial para proteger a nação de forças comunistas que, de acordo com ele, leva o lado da Coreia do Norte seus maiores opositores. Veja a reportagem. A Coreia do Sul ordenou nesta terça-feira o fechamento do parlamento, a proibição de todas as atividades políticas e declarou que a imprensa estará sujeita a controle. Os anúncios foram feitos depois que o presidente decretou a lei marcial para proteger o país de forças comunistas. O comunicado de Park Hyung-soo, o comandante encarregado de aplicar a lei marcial, detalha que todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos e das associações políticas, bem como assembleias e manifestações, são estritamente proibidas, e acrescenta que os meios de comunicação estarão sujeitos a controle. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou lei marcial nesta terça-feira, acusando a oposição de ser uma força antiestatal e dizendo que estava agindo para proteger o país de ameaças representadas pela Coreia do Norte. Por meio deste decreto de emergência, reconstruirei e protegerei uma Coreia livre que está caindo no abismo do mundo. Centenas de manifestantes se reuniram do lado de fora do parlamento exigindo permissão para entrar, enquanto a polícia guardava o prédio e as forças especiais tentavam entrar. A Coreia do Sul é uma grande aliada dos Estados Unidos na Ásia. Um porta-voz do Conselho de Segurança americano disse que Washington estava monitorando a situação de perto.
Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver uma ofensiva rebelde se aproxima da cidade crucial no centro da Síria. E veja também no próximo bloco, o Brasil destaca seus planos de redução de emissões perante a CIJ. Voltamos logo. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor. Boa tarde, mundo, de volta aqui na tela da TV Mundial e agora para continuar falando sobre o caso da Coreia do Sul, porque a oposição da Coreia do Sul também apresentou uma moção de censura para destituir o presidente Roh Chi-hoon depois que ele decretou uma lei marcial e voltou atrás horas depois. Nessa quarta-feira, o ministro da Defesa do país pediu a sua demissão. Os partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram uma moção de censura nesta quarta-feira para destituir o presidente Yoon Suk-yeol, que decretou lei marcial na véspera e suspendeu a medida depois de algumas horas, após os protestos generalizados no país. O presidente conservador, muito impopular e com dificuldades para governar porque não tem maioria no parlamento, surpreendeu a população ao declarar lei marcial pela primeira vez em mais de 40 anos no país. Ele justificou as medidas pela ameaça da Coreia do Norte e por supostas forças antiestatais. Apesar do recuo, poucas horas depois, a decisão deixou o país em uma das piores crises políticas de sua história moderna e deixou o futuro de Yoon em suspense. Yoon Suk-yeol tentou um golpe por meio de traição, rebelião militar e violações de disposições constitucionais ilegais, incluindo a Lei de Segurança Nacional. O povo e a Assembleia Nacional frustraram com sucesso essa tentativa. Isso marca a primeira vitória. A moção para destituir o presidente foi preparada em caráter de urgência e pode ser votada na sexta-feira. O Partido Democrático exige a renúncia de Yoon e anunciou ações judiciais por insurreição contra o presidente, seus ministros da Defesa e do Interior, além de vários comandantes militares e policiais envolvidos. O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-yun, apresentou o pedido de demissão nesta quarta-feira, após a crise política provocada pela imposição da lei marcial. A maior organização sindical do país convocou uma greve geral por tempo indeterminado até que o presidente renuncie ao cargo. Os planos do Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa são mais ambiciosos do que o programa dos países historicamente mais poluentes. Isso quem afirmou foi o embaixador brasileiro Luiz Alberto Figueiredo Machado ao máximo tribunal da ONU nessa terça-feira. Os compromissos assumidos pelo Brasil para combater as mudanças climáticas são mais ambiciosos do que os programas de países que historicamente contribuíram para o quadro atual. Foi o que afirmou nesta terça-feira Luiz Alberto Figueiredo Machado, representante brasileiro em uma audiência sobre o tema na Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda. The ambition, scale and scope of Brazil's effort reflect a level of ambition that... A ambição, a escala e o escopo do esforço do Brasil refletem um nível de ambição que muitas vezes supera os de países desenvolvidos historicamente de alta emissão. Essa é a ambição de uma nação que enfrenta custos de capital muito mais altos e menos espaço fiscal do que países desenvolvidos para financiar sua transição justa para um desenvolvimento de baixo carbono e resiliente ao clima. To finance its just transition towards low carbon and climate resilient development. A CIJ vem realizando audiências históricas em que mais de 100 países e organizações devem apresentar suas opiniões sobre as mudanças climáticas. A ONU pediu à Corte uma opinião consultiva sobre as obrigações das nações de combater esse quadro e as consequências legais para os estados que causam danos ao clima. Para o representante brasileiro, o país busca fazer mais do que suas emissões históricas exigiriam.
E em novembro, o governo Lula anunciou planos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de forma mais drástica do que projetado originalmente. A meta de redução, antes estabelecida em 59% em relação aos níveis de 2005 até 2035, subiu para 67%. O Brasil sediará a próxima Conferência Climática Global da ONU, a COP30, em novembro de 2025, na cidade amazônica de Belém, no Pará. Agora vamos para os destaques do esporte com Marcelo Marques no Esporte da Tarde. Fala, Marcelo, boa tarde. Oi, Caio, muito boa tarde para você ligado no BTM. Sejam muito bem-vindos ao quadro de esportes do Boa Tarde Mundo. Vamos começar falando sobre o futebol internacional. O Bayer Leverkusen venceu o xará Bayern de Munique por 1-0 nesta terça-feira em jogo das oitavas de final da Copa da Alemanha. Na Allianz Arena, em Munique, o time da casa ficou com um jogador a menos logo aos 17 minutos, quando o goleiro Manuel Neuer foi expulso após cometer falta em ping-pong. Após a partida, ele se responsabilizou pela derrota. No futebol nacional, o Palmeiras chega a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro. O Verdão visita a Raposa às 21h30 desta quarta-feira, em meio a polêmica sobre o público no Estádio Mineirão. É a penúltima rodada do Brasileiro e a última do Verdão como visitante, uma vez que o mesmo recebe o Fluminense na partida final. O Palmeiras vai à CBF para evitar o jogo com a torcida única contra o Cruzeiro após uma ação do governo de Minas. O clube toma como base o Regulamento Geral de Competições da entidade para argumentar que caso não pode ser tratado pela Justiça Comum. O time alviverde enviou um novo ofício à CBF na manhã desta terça-feira, a fim de evitar que o jogo contra o Cruzeiro aconteça apenas com a torcida mandante, nesta quarta às 21h30 no Mineirão. A FIFA divulga detalhes do troféu do Mundial de Clubes 2025. Veja como será o sorteio do Mundial. O atual campeão da Libertadores vai enfrentar 2 europeus na fase de grupos da competição. Os outros brasileiros terão apenas um representante da UEFA na chave. A FIFA divulgou nesta terça-feira a divisão dos potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025, na próxima quinta. O atual campeão da Libertadores e último classificado para a competição, o Botafogo, ficará no pote 3 e terá 2 rivais europeus na primeira fase. Os outros 3 brasileiros, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, serão cabeças de chave e terão apenas um europeu em sua chave, que virá do pote 2. Além de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, também estarão no pote 1 River Plate da Argentina, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. O sorteio será realizado na próxima quinta, às 15 horas, em Miami, nos Estados Unidos. Por hoje é só, até a próxima, um grande abraço a todos. Eu volto com você, Caio Teles. Obrigado, Marcelo, por suas informações. Curtei sua folguinha, viu? Obrigado. Nossa edição do Boa Tarde Mundo de hoje vai ficando por aqui. Mais notícias logo mais à noite no Jornal Mundial. Lembre-se que para rever nossas reportagens é só voltar ao vídeo aqui no YouTube. E não esqueça também de seguir nossas redes sociais, @TV Mundial. Pode ser. Boa tarde para você, até sexta-feira. Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, bem pro melhor.